Uma das primeiras perguntas que uma pessoa que se interessa pelo estudo de medicamentos normalmente faz é: como os medicamentos funcionam? Ou por que os medicamentos funcionam? E uma das grandes áreas de estudo da farmacologia se chama farmacodinâmica. E é exatamente a farmacodinâmica que estuda e responde essa pergunta fundamental para o estudo dos medicamentos: como eles funcionam. Normalmente a gente pode dividir a farmacologia em duas grandes áreas: farmacodinâmica e a farmacocinética. Muitos autores, inclusive, conceituam a farmacodinâmica fazendo uma comparação com a farmacocinética. Para deixar isso um pouco mais simples possível, de uma maneira geral, a farmacodinâmica é o que o fármaco faz com o nosso organismo, com o nosso sistema biológico. Em contrapartida, farmacocinética é o que o organismo faz com o fármaco após a sua administração. Mesmo a bula de um medicamento normalmente traz dentro do tópico propriedades ou características farmacológicas dados sobre farmacocinética e sobre farmacodinâmica. Quando você começar a ler sobre propriedades farmacodinâmicas de um fármaco, é comum achar o que ele faz com o organismo todo, com as células ou até com estruturas muito pequenas como enzimas e outros peptídeos do nosso corpo. Então, uma coisa que parece simples, mas eu considero uma etapa essencial e que ajuda muito a organizar as informações para quem inicia o estudo da farmacologia, é entender o que a gente chama de hierarquia de observação das consequências de uso de um fármaco no organismo. Deixa eu explicar um pouco melhor isso. Depois de usar um medicamento, a gente pode avaliar as consequências clinicamente mensuráveis, como a redução da pressão arterial ou a redução do sintoma como dor. Esse tipo de resultado é o que a gente chama de efeito ou resposta de um fármaco. Além disso, a gente também pode enxergar as alterações bioquímicas ou elétricas que ocorrem após o uso desse fármaco. Essas alterações é o que nós chamamos de ação do fármaco. E ainda, por último, a gente pode entender quais as interações que esse fármaco faz com canais iônicos, transportadores, enzimas ou receptores, buscando assim o que a gente chama de estudar o mecanismo de ação desse fármaco. Resumindo, a gente pode estudar o fármaco nesses três níveis de complexidade: efeito, ação e mecanismo de ação. Na prática, a gente pode olhar esse exemplo de bula de um medicamento. Nesse caso, um medicamento contendo 400 mg de ibuprofeno, um conhecido anti-inflamatório. No tópico dessa bula sobre farmacodinâmica está escrito: ibuprofeno, um derivado do ácido fenilpropânico, inibidor da síntese das prostaglandinas, tendo propriedades analgésicas e antipiréticas. Os antipiréticos e analgésicos inibem a ação da ciclooxigenase, diminuindo a formação de precursores das prostaglandinas e dos tromboxanos a partir do ácido araquidônico, diminuindo a ação desses mediadores no termostato hipotalâmico e nos receptores de dor, nociceptores. Se você aplicar o que eu acabei de falar sobre efeito, ação e mecanismo de ação, fica muito fácil achar qual é o efeito desse fármaco, nesse caso descrito como propriedade analgésica e antipirética, a ação, que seria diminuir a formação de precursores das prostaglandinas e dos tromboxanos, e, é claro, o seu mecanismo de ação, que é inibir o funcionamento das enzimas ciclooxigenases. E agora a gente pode ainda adicionar um outro termo muito importante, que se chama indicação terapêutica, que são indicações propostas de uso desse fármaco para problemas de saúde que, obviamente, são relacionados aos efeitos que esse fármaco tem. Nesse caso do ibuprofeno, enxaqueca, dor muscular, entre outros. Parece óbvio, mas não custa lembrar. A indicação terapêutica só existe devido ao efeito de um fármaco que ocorre como consequência da ação desse fármaco, que por sua vez é observado por causa do seu mecanismo de ação. Uma excelente maneira de entender esses conceitos seria escolher 5 fármacos com indicações terapêuticas diferentes e descrever efeito, ação e mecanismo de ação para cada um deles. Por exemplo, você pode pegar um agente antihipertensivo como enalapril, um hipoglicemiante como a glibenclamida, um antidepressivo como a fluoxetina,
um broncodilatador como o salbutamol e um quimioterápico para o tratamento do câncer como a vinblastina. Tente fazer isso para fixar bem esses conceitos. Muito obrigado, bom estudo e até a próxima aula.